Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a você, meu querido irmão, neste dia 30, terça-feira, 30 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de um apóstolo, a festa do apóstolo André, Santo André, irmão de Pedro. André, que seguiu o Cordeiro de Deus, foi convidado e deixou a sua atividade de pescador para se tornar anunciador da palavra de Deus. Ele faz parte do grupo dos 12 apóstolos. E nós celebramos hoje a festa de Santo André para nos ajudar, nos iluminar a viver verdadeiramente unidos ao Senhor. E o texto de hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa do apóstolo Santo André, e vendo esta narração de Mateus, que nos apresenta o chamado de alguns apóstolos, estes foram chamados por Jesus Cristo para ministrar a palavra, o ensino transmitido por ele. Então, a palavra nos fala que tanto Simão, chamado de Pedro, e seu irmão André, tinham sua atividade, não estavam na praça sem fazer nada, sentado à beira do mar. Eram pescadores, tinham a sua atividade, tinham já os seus fregueses, os quais eles vendiam o pescado, fruto do trabalho. Então, Jesus nos chama estes dois, e eles, ao escutar o chamado, deixaram as redes, deixaram a atividade e seguiram a Jesus. E o texto continua a nos dizer que Jesus encontra Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, e faz o mesmo convite. Eles deixaram e o seguiram. Meus irmãos e minhas irmãs, este chamado de Jesus continua hoje, através da comunidade cristã, da comunidade católica, para que possamos exercer os mais diversos ministérios, os mais diversos serviços. Nós temos os ministérios ordenados do bispo, do sacerdote, do padre e o diácono. Então nós temos estes ministérios ordenados a serviço do altar. São inúmeros ministérios de serviços para a comunidade, e cada qual desempenha o ministério de acordo com o seu estágio de vida. Então, os irmãos que têm a família, esposo, esposa, pai, filhos, a importância da pastoral familiar, de viver a harmonia com o esposo ou com a esposa, uma harmonia construtiva, esta harmonia com a família, com os filhos, na edificação dos filhos, da família, na vida profissional. O profissional, das mais diversas, de um médico ao advogado, ao pedreiro, ao carpinteiro. Então, todas as atividades deverão estar voltadas para o bem comum. O Senhor nos chama para o bem comum. Por isso, meus queridos e minhas queridas, hoje, vivendo a festa dos apóstolos, somos chamados a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, esta prática do nosso listir. Por isso, sejamos homens e mulheres conduzidos por esta palavra. Que o Deus de bondade, de misericórdia venha sobre todos nós para nos iluminar, para nos conduzir, para nos edificar.
E assim estaremos celebrando a verdadeira festa dos apóstolos, vivendo os ministérios, vivendo os serviços. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.